Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá, né? Continuando as nossas aulas, né? A gente estava vendo sobre a questão de localização, meios de orientação. Hoje a gente vai prosseguir na segunda parte da aula, que vai falar basicamente sobre cartografia, tá? Então, antes da gente começar, o que seria a cartografia? A cartografia nada mais é do que a ciência que elabora mapas, tá? Lá no passado, a cartografia ela era muito, mas muito ligada à questão de desenho, né? Por quê? No passado, como que funcionava? Você tinha as grandes navegações, ou você tinha exploração. Essa exploração ela tinha que ser feita de uma forma bem precária. Geralmente você levava alguém para documentar essas expedições e basicamente essa pessoa ela desenhava tudo, inclusive os mapas, tá? Quando eu falo de cartografia é interessante eu entender o seguinte. Na Europa é que surge a cartografia que a gente conhece hoje, a cartografia ocidental, e basicamente o país que vai chamar bastante atenção na questão da cartografia é Portugal. Inclusive Portugal tem a escola de Sagres, que é uma cidade que os melhores cartógrafos da época, eles eram formados justamente em Sagres, tá? Então Portugal ele tinha uma escola muito forte de cartografia. Uma das coisas que dá pra gente entender por que Portugal eles tinham o quê? A questão da exploração, a questão do domínio dos mares, né? A Espanha também tinha uma cartografia que era meio que baseada, meio que cópia na portuguesa dos ingleses, mas basicamente na época das grandes navegações, quem dominava a arte de fazer mapas, a arte de navegar, essa arte de desenhar eram os portugueses. Então é interessante a gente ter isso aí em mente, tá? Uma outra coisa, os mapas do passado comparado com os mapas modernos, eles são muito diferentes, tá? Os mapas lá do passado basicamente eram desenhos, tá? Você tinha bons desenhistas e desenhistas bem criativos. Tanto é que se você pegar qualquer mapa do passado e observar bem, o que você percebe? Que os mapas do passado eles tinham muitos elementos, muitos desenhos, tá? Muitas ilustrações por conta do quê? Como você não conhecia bem, você não tinha um domínio muito grande, para o mapa não ficar vazio, para não ficar um espaço muito grande sem nada, o que você tinha que fazer? Você tinha que ilustrar, colocar algum tipo de desenho, colocar algum tipo de ilustração, algum tipo de figura. Então por isso que é muito comum as partes que não eram exploradas, as partes que eles não conheciam, você colocava anjo, colocava demônio, colocava dragão, colocava monstro marinho. Você pegar alguns mapas do passado, por exemplo, no Brasil, existiam índios aí de 3, 4 metros de altura com boca na barriga. Então era a forma deles estarem o que? Complementando o mapa, tá? Agora, quando eu falo de cartografia moderna, a cartografia de hoje em dia, o que eu tenho que entender? Ela é baseada principalmente em matemática, tá? Todos os desenhos eles vão seguir proporções, todos os desenhos eles vão ter o quê? A questão de escala, né? Na verdade é uma representação gráfica baseada em modelos matemáticos. Então eu deixei a parte da arte para o lado e acabei incorporando elementos de ciência. Tanto é que hoje em dia, quando eu falo de cartografia, eu tenho que falar que a cartografia ela é uma ciência. Eu até posso mencionar que ela é uma arte, que ela tem vários elementos artísticos, mas principalmente elementos matemáticos. Esses elementos matemáticos voltados aí para ciência, ciências exatas, tá? Continuando, né? A Terra, todo mundo sabe, ela é esférica, né? Na verdade, a Terra é um geóide. O que é um geóide? Ela é deformada. Eu trouxe aqui, ó, uma bola para a gente dar uma ilustrada, tá? A Terra, o que acaba acontecendo? Uma bola normal, qualquer esfera que eu dou uma pressionada, ela fica o quê? Achatada. O que acaba acontecendo? Como a Terra está em movimento constante, em alta velocidade, ela tem um leve achatamento nos polos. Uma das coisas que a cartografia moderna ela tem que fazer, que é um desafio muito grande, complicadíssimo, ela tem que pegar um objeto que ele é esférico, um objeto que ele tem 3 dimensões, tá? Profundidade, lateralidade, tá? E ela tem que transformar esse objeto aqui de 3 dimensões para um objeto de 2 dimensões, tá? Então a Terra, né? Um mapa. O mapa é uma folha. A Terra, um objeto esférico. E reparem, toda vez que eu tento
encapar um objeto de 2D num objeto de 3D, esse encapamento, esse encaixe, ele não é perfeito. O que acaba acontecendo? Todos os mapas, ó, olha o que eu fiz, ó. Todos os mapas eles vão ter deformidades, tá? Tá vendo esses enrugamentos da folha? Isso é um tipo de deformidade. O que a cartografia moderna ela tenta fazer? A cartografia moderna ela vai tentar de uma forma bem simples resolver esses problemas de deformidade. Mas vale lembrar assim, se você quiser ter uma cópia exata da Terra, você tem que usar um globo terrestre. Todo mapa ele contém algum tipo de imperfeição, algum tipo de defeito. A cartografia moderna, ela tenta o quê? Minimizar ao máximo essas deformidades, tá? Basicamente, quando a gente fala de cartografia, existem alguns tipos de projeções. Projeções são o quê? Como os mapas são feitos. Esses tipos de projeções, elas tentam, assim, ficar agradável aos olhos e resolver parte desses problemas. A primeira projeção cartográfica mais utilizada, se até hoje é bem utilizada, é a projeção de Mercator, tá? Mercator, ele era um navegador, ele também elaborava mapas e ele elaborou um tipo de projeção de linha reta. O que seria linha reta? Os meridianos, as linhas nas verticais e as linhas nas horizontais, que são os paralelos, sempre são retos. Então eu faço um sistema de plano cartesiano, bem utilizado em matemática, e coloco o quê? O mapa mundi. Vale lembrar que esse tipo de projeção ela tem alguns problemas, tá? Mais ou menos o seguinte: se eu pegar a minha folha e começar a mapear a Terra a partir da linha do Equador, eu percebo que na linha do Equador, no meio da esfera, a folha está encostando o quê? Na bola, né? No globo. Conforme para eu conseguir chegar no polo que eu tenho que dobrar a minha folha, quando eu dobro a minha folha é onde ocorrem as imperfeições. Então, por exemplo, a projeção de Mercator, esteticamente ela é muito bonita, é o tipo de projeção que nós estamos acostumados, né? O tipo de representação que tem em livro didático, mas a projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica, porque é a mesma coisa de você fazer um cilindro e tentar o que? Envolver a Terra nesse cilindro, ela tem uma série de falhas, tá? Por quê? Como esse cilindro ele vai contemplar, ele vai pegar só a linha do Equador, conforme você se afasta da linha do Equador, você tem que amassar o papel, dobrar o papel para ele o quê? Encapar, para ele o quê? Ficar inteiro na esfera, na Terra, vai acontecendo o quê? Enrugamentos e distorções. Vale lembrar o seguinte, tá? A projeção de Mercator, na linha do Equador, ela praticamente não tem nenhum tipo de deformação. Por exemplo, se eu pegar país igual ao Brasil, se eu pegar o continente, parte do continente africano, né? Se eu pegar parte da Ásia, né? A parte do sul da Ásia, onde passa a linha do Equador, os países eles são muito parecidos com o tamanho original. Agora, se eu fazer o seguinte, se eu pegar as regiões polares, como eu dobrei o meu papel, como eu enruguei o meu papel, os países das regiões polares eles vão ter graves distorções, tá? Tanto é que se eu pegar a Antártida em qualquer mapa mundi que usa a projeção de Mercator, a Antártida ela é do tamanho da América do Sul, do tamanho da América do Norte, ela é exageradamente aumentada por conta dessas distorções. Tanto é que, se vocês repararem bem os mapas mundis, eles costumam cortar parte da Antártida para ela não ficar nesse tamanho exagerado. Outra área que é interessante, quem gosta de geografia, é um bom observador, dá uma olhadinha, a ilha da Groenlândia, tá? A Groenlândia sempre em mapas mundial é extremamente exagerada quando usa projeção cilíndrica, né? Projeção de Mercator, ela fica gigantesca. Por exemplo, ela fica muito maior que o Brasil, tá? Se você pegar o tamanho real da Groenlândia, ela é muito, muito pequena, tá? Ela não chega nem na metade do território brasileiro, tá? Ela, na verdade, assim, é relativamente pequena, mas no tamanho da projeção ela fica esticada. Vale lembrar que também a maior parte desses defeitos, dessas distorções, nós acabamos assim ficando acostumados, tá? Porque a gente vê esse tipo de mapa quase que diariamente.
tá? Existem outras projeções que tentam resolver esse problema, né? Tem uma outra projeção que, se vocês procurarem, chama projeção de Peters, que os mapas eles ficam esticados no sentido norte-sul. É como se eu pegasse o mapa mundi e esticasse no sentido norte-sul. Esse tipo de projeção ela acaba corrigindo um pouco essas distorções, tá? Os países eles ficam com um tamanho de área real. Por exemplo, se eu olhar no Brasil nesse tipo de projeção, o Brasil ele fica muito esticado no sentido norte a sul. Só que se eu for pegar a área total do Brasil, vai dar 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, corresponde à área real. Então a projeção de Peters, por exemplo, ela tem um defeito, né? Visualmente ela não é agradável, mas assim ela tenta manter ao máximo o tamanho das áreas em escala real, tá? Em tamanho real. Então é interessante eu entender isso aí. Projeções cartográficas, elas são feitas, elas foram criadas para basicamente solucionar os problemas ligados à Terra esférica, um mapa, uma folha de papel. Uma outra coisa interessante, basicamente tem 3 tipos de projeção, são bases, tá? Uma projeção que eu pego uma folha e faço um cilindro. Uma outra projeção que eu pego a folha e faço um cone, que é a projeção cônica. E a outra projeção, que é a projeção azimutal, polar ou plana. É a mesma projeção, muda só o nome. Eu pego a folha, eu coloco a folha num ponto, geralmente no polo sul ou no polo norte, e começo a encapar, começo a envolver o globo. Vale lembrar que a projeção polar, como o próprio nome fala, a parte do polo, tanto polo sul quanto polo norte, se você começar a mapear pelo Polo Sul ele vai ficar sem nenhum tipo de distorção. Mas conforme eu saio do Polo Sul, chego no Trópico de Capricórnio, tudo começa a ficar torto e gigante. Quando chega, por exemplo, na linha do Equador ou no Trópico de Câncer, basicamente distorceu tudo. Se eu fazer um mapa inverso, começar a mapear a partir do Polo Norte, a mesma coisa acontece até o Trópico de Câncer. É tranquilo, quando chega na linha do Equador começa a entortar tudo, quando chega no Trópico de Capricórnio, basicamente você tem uma distorção gigantesca, tá? Então, basicamente, eu tenho 3 tipos de projeção. Cilíndrica, que é a mais utilizada, que é onde começa tudo, né? Tem a ver lá com o Mercator, né? Aí eu tenho a projeção cônica, que é um cone, e a plana, que é como se fosse uma folha, eu tento encapar a Terra a partir de um único ponto. Todas essas projeções, elas têm pontos positivos e pontos negativos. Nenhuma projeção ela é 100% exata ou livre de erros, tá? Então é interessante eu ter isso na cabeça, né? Pegando um gancho que eu já tinha falado para vocês, hoje em dia a gente acaba não valorizando tanto a cartografia como deveríamos valorizar pelo seguinte: a maior parte dos mapas que a gente utiliza no dia a dia são mapas o quê? Mapas digitais, está digitalizado. Você pega o seu celular tem infinidade de mapas, tá? Quero o mapa da cidade de Campo Grande, o mapa do Equador, eu quero o mapa do Canadá. Tá tudo muito prático, tudo muito simples, tá? E você pode de repente até observar o lugar praticamente em tempo real, mas vale lembrar que lá no passado os mapas eles tinham um peso de ouro, tá? Os mapas eram verdadeiras relíquias, tá? Porque era uma informação muito restrita para um grupo de pessoas muito restrito, era alguma coisa extremamente valiosa esse tipo de informação. Hoje em dia, ainda bem que essa informação ela está acessível a praticamente todas as pessoas. Se você tiver um computador, se você tiver um celular, ou até mesmo se você for numa livraria próxima, você pode comprar um atlas, que ele vai ser um conjunto de mapas, né? Vários tipos de mapa, e você pode o quê? Ter uma noção muito boa. Na verdade, graças à modernidade, o acesso a essa informação ficou muito facilitado, tá? Então, o que eu tenho que entender para não esquecer? Basicamente, a cartografia ela é uma ciência. Basicamente, a cartografia ela vai o quê? Criar formas de você elaborar mapas. Esses mapas, todos eles têm algum tipo de defeito, tá?
Basicamente, o tipo de projeção que você escolhe para o lugar que você mora vai ser a projeção que vai tentar eliminar o máximo possível de erros. Mas todas as projeções elas têm erros, tá? Vale lembrar que mesmo as projeções tendo erro, eu não posso nunca esquecer a importância de um mapa, tá? O mapa ele foi muito utilizado no passado e ele continua ainda sendo uma ferramenta, sendo um mecanismo interessantíssimo para nós, tá? Para locomoção diária, ou dentro de uma cidade, ou viajando entre municípios, né? Ou entre países, ou entre continentes. Basicamente seria impossível fazer esse tipo de viagem sem eu consultar nenhum tipo de mapa. Então, quando eu falo de cartografia, é algo extremamente importante. Tão importante que a própria geografia acaba se apoderando de vários desses mapas, desses mecanismos, e dá até a impressão que a geografia é uma ciência que basicamente ela é pautada, ela é voltada para o uso de mapas. Mas lembrando que a cartografia, que é a ciência responsável pela elaboração, confecção e atualização destes mapas. Tranquilo? Eu vou deixar mais um outro vídeo para vocês sobre cartografia que eu mesmo fiz, tá, para vocês consultarem, que aí ele tem muita imagem e fica fácil de vocês entenderem e compreenderem. Tranquilo? Espero que tenha tirado muitas dúvidas, tá, da leitura que vocês fizeram, mas basicamente o conteúdo ele é esse. Tudo bem? Então, beijão para vocês, a gente se vê até segunda-feira, tá?